Olá pessoal, de volta dando continuidade ao vídeo onde eu tento falar sobre precificação de trabalho, né? Que é um assunto extremamente complicado de dizer. É difícil encontrar alguém que quer falar sobre isso e explicar detalhado, né? Bom, continuando aí. No outro vídeo dei algumas dicas, falei quanto que, pelo menos o meu orientador cobrava, né? Mas não tomem aquilo como referência, viu? A vida real é diferente. Vou deixar claro isso. Agora a questão sobre trabalho. Dá para viver prestando consultoria só sobre elementos finitos no Brasil? Olha, vou ser sincero para vocês, a resposta é não. Não tem como. Eu mesmo a cada 6 trabalhos, mais ainda, a cada 10 trabalhos um é de elementos finitos. É um com muito custo ainda, porque o cara não quer pagar por aquilo. Então, eu geralmente trabalho muito em projeto. Para quem não sabe, que eu acabo criando vínculo com várias pessoas do canal, né? Mas para quem não sabe, eu trabalho em projetos de automação industrial, mecânica de modo geral, projetos acadêmicos. Eu tenho muita atuação em trabalhos acadêmicos. Então eu trabalho muito com pesquisa ainda. Mas para a empresa mesmo geralmente é projetos mecânicos, de máquinas, essas coisas. Até, sei lá, organização de projetos eu trabalho. Trabalho com várias coisas ligadas à engenharia. Porque não dá para viver só de elementos finitos. Não tem como. Não é sempre que você vai ter trabalho nessa área. Então saiba fazer outras coisas também. Seja especialista em uma, mas saiba fazer outras. Que é isso que vai garantir que você nunca vá à falência, né? E outras desde simples trabalhos CADs também até qualquer outra coisa. E, bom, voltando à precificação, né? O problema é trabalhar com elementos finitos, antes de eu explicar uma ideia de como calcular por hora, é que assim, diferente da arquitetura, que geralmente quem está começando a arquitetura cobra por metro quadrado da plotter, né? Quem trabalha com design gráfico vende por página ou por material de divulgação. Um lance que é interessante vocês cobrarem é por quantidade de nós da malha. Porque, veja só, é isso que vai interferir no seu trabalho, no tempo dele. Porque o maior problema é o tempo computacional. Então, se você quer ter uma referência, tenha pela quantidade de nós. Ah, mas eu não sei quanto tempo meu computador demora para calcular um nó. Isso é o básico de saber. Você tem que saber o peso computacional que tem um nó de um elemento. Se você não sabe isso, aconselho voltar a estudar mais um pouco, porque isso é fundamental. Por exemplo, qual é o tempo de cálculo da sua máquina para 50 mil nós? Qual é o tempo de cálculo para sua máquina de 50 mil nós para uma análise estrutural, mecânica, uma análise de deformação plástica? É isso que você tem que saber antes de cobrar. Se quando você vai passar um preço, o cara na tua frente pergunta o preço e você responde fazendo então você não sabe. Ponto de vista profissional, mais bonito você falar pro cara, falar, eu não sei quanto te cobrar agora, mas até amanhã eu descubro. Eu já te passo, para não falar descobre pro cara porque vai ficar estranho, mas fala que até amanhã eu já lhe passo o preço fechado com todo o organograma do projeto, que é mais elegante falar isso. Ou você saiba realmente um preço coerente para ser cobrado, né? Que geralmente é difícil isso daí. Eu nunca... É raro, eu pelo menos nunca passo o preço na hora. Eu sempre vou pesquisar, ver o que o cara quer. E tem um lance que é assim, em 95% dos casos, o cara que quer que você faça o trabalho, ele não tem a mínima noção do que ele está pedindo. Ele vai pedir, sei lá, 600 análises diferentes, sabe? As coisas dessas, demoraria 3 anos para fazer. O cara não tem noção. Ele acha que é só chegar, clicar lá no computador e tá pronto. É assim que funciona. Então muitas vezes você tem que estudar o caso junto com o seu cliente, porque ele também não sabe o que ele está fazendo e não é culpa dele, ele não tem que saber. Ele tem que ter dinheiro para pagar alguém que faça. Geralmente uma análise resolveria o problema dele. É aí que entra o picareta também na história, porque esse animal ele vai querer extorquir o cara e o cara vai achar que todo mundo é ruim depois disso, que ele vai querer aprender um pouco, né, sobre elementos finitos e vai perceber que ele não precisava de tudo aquilo, só que pagou uma fortuna. Então, tomem muito cuidado, seja amigo do cliente de vocês, não inimigo. Às vezes é melhor você ganhar pouco, não ganhar pouco, né? Ganhar menos do que poderia ganhar, só que ganhar sempre.
Isso que é importante. Sobre empresa agora. Quem paga mais, acredito ou não, são as empresas menores. Empresa grande não paga bem. Aliás, quando paga também, viu? Porque olha, o que eu tenho de experiência aí com multinacionais aí, é terrível. Eu nem vou mais. Nem vou atrás, mas porque dor de cabeça. O que você ganha, você paga em advogado. Então não compensa. A realidade que eu tenho não compensa. Às vezes para vocês compensa. Eu prefiro empresas pequenas, de pequeno porte, sei lá, 400, 500 funcionários. Nem que tiver que parcelar o trabalho. Pelo menos é mais garantia. Né? E tem aquele lance, né? O quanto que você está disponível para o seu cliente. Se você quer entregar o trabalho por e-mail, ou você quer entregar pessoalmente, impresso, numa pasta, tudo isso que você paga tem um custo também, que você tem que embutir no seu trabalho. Então não adianta chegar e falar, eu cobro, sei lá, R$100 a hora para um trabalho de 20 horas e acabou, é isso. Não é assim que funciona. Você tem que deixar claro isso. O cara que está cobrando falou, eu cobro R$100 a hora para um trabalho de 20 horas. Se passar até 25 horas, não tem problema, eu faço. Se for um pouco menos, eu faço também. Se nada, nem o escopo do projeto mudar, é esse o preço. Eu venho, ele entrego pessoalmente. O cara com certeza vai querer uma apresentação sobre aquilo. Tá fazendo porque ele não faz a mínima ideia o que é aqueles resultados coloridos da simulação. Então você vai ter que explicar. Muitas vezes você vai ter que explicar para a equipe técnica deles, vai perder um dia todo fazendo isso. Então você tem que ter noção desses preços. Tem que ter completa noção disso daí. Você não pode ter software pirata. Tem que ter um software original para a empresa, né? Porque no Brasil não vai dar nada. A realidade é essa. Você tendo pirata ou não, vai dar na mesma. Mas façam o que é certo. Tem empresa que pede software original. Você tem que mostrar o certificado. Mas a realidade é que no Brasil não tem punimento para usar pirataria, né? Então vem da índole da pessoa. Mas eu acredito que se o cara usar software pirata e cobra como original... Aliás, não usem software pirata, viu? Você já imagina o nível de picaretagem desse cara. Eu mesmo nunca trabalharia com um cara desse, porque ele tá acabando com o mercado. Não só com o mercado nós que trabalhamos, como a empresa que vende software, vende as licenças do software para isso. É importante saber o quanto que vai custar todo o escopo do trabalho. Você tem que saber tudo. Você tem que saber que daqui a um mês o cliente pode te ligar tirando uma dúvida. Você tem que estar disponível. Às vezes você vai ter que ir mais de uma vez para a empresa, né, para apresentar. Então você perde tempo com isso. Só para contar uma história de um colega, um cara que eu conheço. Ele fechou um trabalho com uma empresa que pelo valor final, não sei como que ele conseguiu fazer aquele preço. Ele é de Campinas. Eu não sou de Campinas, viu? Só para deixar claro, mas eu conheço ele. Provavelmente ele acompanha o canal e vai me xingar depois. Mas foda-se. Aí ele fechou um trabalho com uma empresa de São Paulo. E o valor que ele fechou, ele precisou ir 3 vezes para São Paulo. Só em diária de estacionamento, viagem, pedágio, custo que você tinha para pagar almoço lá, tudo já dava o valor do projeto. Fora que ele teve, foi um projeto de quase um mês, que foi o tempo total do projeto. Aí, moral da história, ele pagou para trabalhar. Porque ele não queria perder o cliente, ficou com medo de perder o cliente, então ele faz esses preços absurdos aí. Não façam isso. Não tenham medo de cobrar. E quando você cobra, tenha firmeza naquilo lá que você está cobrando, porque o cliente ele vai querer questionar aquilo. Você pode cobrar R$1, ele vai falar que tá caro e quer desconto. Então você tenha como argumentar o seu valor. Porque você fala que você tem valor agregado. Valor agregado já virou modinha falar. Você tem como... O cara não tá pagando só o trabalho. Ele tá pagando um vínculo entre você e a empresa. Porque ele sabe que se ele precisar, você vai estar lá. Então deixa bem claro isso pra ele. Se ele precisar de alguma coisa, você tá lá. Se ele falar, não, eu não quero isso. Fala, beleza, então eu tiro um valor X. Só que se você me ligar, eu não respondo. Deixa isso claro. Deixa isso em papel, contrato. Nem que for pra mandar o contrato por e-mail pro cara. Não precisa registrar a firma. Tem muita empresa que não quer fazer esse negócio aí que tem... Muita pilantragem também. Uma outra dica que eu deixo, que é o seguinte: quando vocês forem fazer contrato de pagamento, essas coisas, contrato de qualquer coisa, saibam de uma coisa: provavelmente a empresa vai te passar pro setor jurídico. Então a dica de ouro que eu passo é: advogado fala com advogado, engenheiro fala com engenheiro. Acabou, é isso. Se eles te passam pro setor jurídico, desliga o telefone, na hora. Nem pensa 2 vezes. Deixa bem claro isso para eles. Por isso que eu falei que você tem que ter um apoio jurídico aí no seu trabalho, porque senão vai dar problema. Eu mesmo, acho que não sou eu, como a maioria das pessoas, só de falar que tem que falar com um advogado para tratar um assunto
por mais besta que seja o assunto, já começa a gaguejar, começa a ficar nervoso. Eu pelo menos fico. Então, advogado fala com advogado. É assim que funciona a regra. E é assim que vocês têm que saber que funciona também, deve funcionar para vocês. Porque o cara é treinado para persuadir pessoas. Então ele vai querer, o próprio advogado vai querer arrancar valores ilusórios de vocês. Então é essa as dicas que eu deixo. Vocês no primeiro vídeo desse daqui, eu já ensinei mais ou menos como que vocês têm que cobrar, o que vocês têm que levar em conta. Vai a critério de vocês. Eu não vou pôr tabela ensinando. Eu não vou falar quanto eu cobro, mesmo porque varia muito. É diferente eu falar que eu vou daqui até lá no Maranhão, uma empresa, e fazer um trabalho, e o mesmo trabalho aqui no estado. É diferente. É muito diferente isso. Outra dica é você saber exatamente também qual que vai ser a sua parte no trabalho. Por exemplo, isso direto para elementos finitos, viu? Se você vai ter que criar um modelo CAD da análise, você vai falar, é simples criar modelo CAD. Hoje qualquer um que sabe mexer em elementos finitos tem que saber obrigatoriamente um software CAD. E saber muito bem ainda. Só que você perde muito tempo fazendo isso. Então às vezes, por exemplo, o cliente tem a equipe de projeto deles, lá de projetistas, né? Eles te entregam um modelo pronto. Então isso já muda, você não vai ter que desenhar, você tem que pensar na possibilidade de poder expandir aquele projeto. Você tem que ter uma segurança com os dados da análise. Por exemplo, eu não passo os dados da simulação para o cliente, eles ficam retidos comigo. Só que se ele precisar daqui 10 anos do resultado, eu tenho isso, porque eu tenho um servidor de backup. Você tem que garantir isso para o seu cliente. Por isso que eu falo, não cobre só o preço, cobre tudo que você gasta em volta. Uma análise bem feita, sei lá, ocupa 70 GB de HD, tem que garantir pro cara que você sempre vai ter aquela análise pronta, bonitinha, sempre que ele precisar. Muitas vezes ele vai pedir alteraçõezinhas no relatório. Tem coisa que você pode fazer sem cobrar nada, você faz, manda para ele. Por isso que eu falei, você tem que manter uma relação saudável com o cliente, né? Não extorquir, não deixar ser extorquido também, né? Cobrar o que é justo e exigir que receba. E tem que tomar cuidado, porque muita empresa eles pedem para aliás, eu não vou falar disso aqui, eu vou criar mais um vídeo só para explicar, porque muita empresa pede para vocês criarem valores assim que não existe. Caso que aconteceu comigo, eu estava trabalhando para uma empresa e essa empresa faz equipamentos, máquinas sobre medida. Só que as máquinas que eles faziam não atendiam alguns termos do Inmetro lá. Só que eles precisavam do engenheiro para colocar os valores. Então eles queriam pagar para poder alterar os valores para eles terem uma nota melhor no Inmetro. Eles iam pagar bastante até. Mas é aí que entra a capacidade do cara de saber dizer não. Porque a sua integridade moral vale muito mais do que isso, né? Então é importante não ludibriar, não ser ludibriado também, né? Mas essa é a ideia que eu queria passar nesse vídeo. Espero que tenham gostado do pouco conhecimento que eu tô tentando passar. Qualquer dúvida, vão mandando um e-mail, me liga, manda um WhatsApp, que eu vou gravando mais vídeo sobre os assuntos que forem do interesse da maioria aí. Beleza? Um abraço para todo mundo. Fiquem até o próximo vídeo.